Como disse o poeta inglês William Blake, se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria ao homem tal como é, infinito. Você sabe que nós não vemos o mundo como ele é. Vemos apenas aquilo que a nossa percepção nos permite enxergar. Mas e se essa porta pudesse ser aberta um pouco mais? Ou melhor, e se você pudesse atravessá-la? O que o gênio vê, que você não consegue, é justamente o que está do outro lado. E é para lá que eu te convido hoje, para irmos além do ego. Sabe por quê? Porque o que nós chamamos de eu é uma sequela direta da nossa percepção limitada. Pois veja, a percepção funciona como um filtro. E ao filtrar a realidade, ela nos causa a ilusória sensação de que somos individuais, separados do entorno. Portanto, acessar a genialidade é sinônimo de superar o próprio ego. Acessar a genialidade é conseguir ir além da ilusão da sua individualidade. Pois é além dessa limitação causada pela percepção que está aquilo que o gênio vê e você não consegue. Ao contrário do que muita gente pensa, genialidade não é acúmulo de conhecimento. Genialidade não é o acrescentar de algo a mais, mas o se livrar daquilo que te impede de acessá-la. É o afrouxar do filtro da percepção. O que nós vamos explorar hoje é um método de supressão da individualidade cuja consequência nos conduz a estados geniais. Ao abrir as portas da percepção, existe um atalho para a genialidade. Comecemos nosso episódio pensando no seguinte: se a nossa percepção fosse mais potente, nós enxergaríamos o fluxo contínuo de energia que há entre as coisas. Afinal, a física contemporânea já comprovou que o espaço vazio não é uma simples ausência, mas ele é totalmente preenchido por uma continuidade energética. Mesmo o espaço que nós percebemos como aparentemente desocupado apresenta atividade, flutuações, campos de força. O mundo é menos individualizado do que a nossa percepção cotidiana consegue captar. Ou seja, aquilo que aparece para nós como separação é, em um nível mais fundamental, continuidade. Porém, como nós não enxergamos essa continuidade, a nossa percepção impõe bordas, traça fronteiras entre as coisas, fazendo elas parecerem individuais. E é justamente essa imposição de bordas que cria a aparência de objetos separados. É nesse sentido que o William Blake disse que se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria ao homem tal como é, infinito. Quer dizer, nós não veríamos fins entre uma coisa e outra. Nós não perceberíamos fronteiras rígidas separando o que parece separado. Entenda aqui infinito não no sentido de incontável, mas literalmente de algo sem fim, sem bordas físicas que delimitam onde uma coisa termina e outra começa. Uma pergunta importante que podemos nos fazer é: por que será que o cérebro faz isso com a gente? Por que ele não mostra tudo? Por que ele mostra o mundo em partes? Resposta é porque o cérebro não foi projetado para revelar a verdade. Ele foi moldado pela evolução para, prioritariamente, garantir a nossa sobrevivência. E é por isso que ele recorta, traçando limites onde não existem limites reais, a fim de entregar uma versão funcional da realidade, não a versão completa.
O fato é que a ilusória separação entre as coisas é extremamente útil à vida biológica. E utilidade não é sinônimo de verdade. Repara no seguinte: nós demoramos milênios para descobrir o mundo quântico. Por quê? Porque a nossa espécie evoluiu em um ambiente onde certamente era mais importante perceber predadores, alimentos, parceiros e outros obstáculos do que perceber partículas subatômicas. A nossa percepção foi sendo calibrada ao longo da evolução para lidar com o macroscópico. Foi assim que a nossa espécie conseguiu sobreviver à antiga savana africana. Em uma palavra, a nossa percepção evoluiu no sentido não de entender a estrutura última da realidade, mas simplesmente de conseguir perpetuar a espécie. Portanto, quando a ciência, nos últimos séculos, começou a revelar que o mundo é não apenas estranho, mas muito mais estranho do que poderíamos imaginar, isso talvez diga menos sobre o mistério da realidade e mais simplesmente sobre as limitações da perspectiva que herdamos evolutivamente. O Schopenhauer dizia que o mundo que nós vemos é sempre e apenas o mundo organizado pelo nosso intelecto. Segundo o filósofo alemão, espaço, tempo e causalidade não fazem parte do mundo, mas apenas da forma como nós percebemos o mundo. Espaço, tempo e causalidade formam o andaime cognitivo, onde os dados sensoriais são acomodados. Funciona da seguinte maneira: pensa assim, nossas portas da percepção são estreitas. Assim, se elas não se abrem por completo, nós não conseguimos, por isso, enxergar a totalidade. E quando nós não vemos o todo, somos obrigados a perceber a realidade em pequenas partes por vez, em recortes sucessivos. Agora nota a consequência disso. A impressão que surge é que aquilo percebido primeiro parece ser sempre a causa daquilo percebido depois. E esse depois é o que nós chamamos de efeito. E desse encadeamento de causas e efeitos surge não apenas a sensação de causalidade, mas também a de um fluxo temporal que ocorre num espaço. É por isso que tempo, espaço e causalidade são apenas sequelas da nossa incapacidade perceptiva, e não atributos do mundo. Em outras palavras, uma vez que nós não conseguimos perceber a realidade no seu todo, mas apenas em pequenas partes, em pequenas porções por vez, aquilo que aparece primeiro para a gente, nós temos a impressão que aquilo produz, que aquilo é uma causa do que vem depois. E o que vem depois, nós chamamos de efeito. Ou seja, é desse encadeamento entre antes e depois que surge, propriamente, a sensação da causalidade. E quando esse antes e depois acontecem, surge junto com eles a sensação da temporalidade. E para que algo se desloque de um ponto para o outro nesse ilusório encadeamento, é necessário a impressão de um espaço, que talvez seja não mais que o espaço da nossa tela mental. Em suma, causalidade, espaço e tempo não descrevem o mundo como ele é em si, mas a forma como a nossa percepção fragmenta o mundo e organiza a fim de nos fornecer uma versão funcional da realidade. Façamos uma metáfora. Pensa na percepção como uma fronteira entre você e o mundo. Como se fosse uma cerca de madeira separando o seu quintal do resto da rua. Essa cerca permanece quase sempre fechada, mas
há uma pequena fresta, e é justamente por essa fresta que, cotidianamente, você vê o mundo. Agora, imagina o seguinte: já que essa fresta é muito estreita, se um gato passar lá do outro lado da rua, indo da direita para a esquerda, você não vai conseguir ver ele por inteiro de uma só vez. Você vai ver primeiro a cabeça passando, depois o corpo e, por fim, o rabo. Mas devido a você ver em partes sucessivas, você conclui que a cabeça é a causa do corpo e que o corpo é a causa do rabo. E para que haja esse antes e esse depois, você tem a impressão da temporalidade. E para que haja esse deslocamento, você supõe espaço. Mas nota o seguinte: em algum momento o gato deixou de ser um gato inteiro? A fragmentação percebida nunca esteve no gato. Ela é apenas uma consequência de você enxergar o gato pela fresta. Análogo a como a fragmentação do mundo não está lá fora, mas apenas, muito provavelmente, na nossa percepção. Se você quiser se aprofundar nesse assunto de como funciona a percepção e a sensação do tempo, salva esse vídeo aqui para ouvir depois. Entretanto, há também outra sequela importante aqui. Em decorrência da ilusória causalidade, tudo o que acontece parece acontecer por uma razão suficiente. Ou seja, uma vez que todo efeito parece ter origem numa causa, isso nos possibilita interpretar razões para os acontecimentos do mundo. É por isso que o Schopenhauer chamava essa barreira perceptiva entre nós e o mundo de princípio de razão suficiente. O princípio de razão suficiente é o princípio da individuação. O princípio de razão suficiente são as grades entre nós e o mundo. É essa grade que organiza a nossa experiência em causas, efeitos, antes, depois, meios e fins. Enquanto nós estamos presos a essa grade, nós nunca vemos as coisas como elas são em si mesmas. Vemos apenas relações, vemos apenas conexões funcionais, vemos apenas utilidade. Mas aqui está o ponto decisivo. Se o princípio de razão fragmenta o mundo em partes sucessivas, superá-lo significa suspender essa fragmentação, certo? E quando a fragmentação cessa, o que aparece não é mais o particular passageiro, mas a estrutura permanente por detrás dele. É isso o que Schopenhauer chamava de ideias eternas da natureza. Então, olha que interessante. Embora o princípio de razão constitua a grade entre nós e o mundo, existe um momento raro em que essa grade se afrouxa. Um momento raro em que você consegue se elevar acima dos seus primitivos instintos de sobrevivência. Afinal, como nós acabamos de ver, essa grade é justamente para te fazer perceber aquilo que vai te ajudar a se manter vivo biologicamente. Nesse momento em que as grades se afrouxam, você para de se perguntar para que isso aqui serve e começa a simplesmente enxergar aquilo. Para Schopenhauer, o gênio é aquele que consegue suspender o interesse utilitário das coisas. É aquele que consegue suspender o próprio querer. É aquele que consegue suspender o ego. Afinal, enxergar além da fragmentação é suprimir a ilusória individuação. E o que acontece quando o ego realmente se cala? O que sobra quando você para de olhar para o mundo como algo que precisa ser usado, conquistado ou temido? Schopenhauer dizia que, nesse instante, algo radical acontece.
Você deixa de ser um sujeito olhando para um objeto e se torna o próprio ato de perceber. Schopenhauer dizia que é como se você se perdesse no objeto contemplado, fazendo com que sujeito e objeto se tornem o mesmo. Um estado onde você não está mais servindo, mas apenas e puramente contemplando. E nessa contemplação, a experiência é de pura beleza. Em outras palavras, é suprimido a ilusória diferença entre um objeto sendo conscientizado e um sujeito que se torna consciente, restando apenas a consciência. Consciência esta onde sujeito e objeto se tornam o mesmo. Se tornam o mesmo uma vez que não há mais diferença entre ambos. Pois lembre, a ilusão vem da separação sequela da nossa percepção limitada. Quando essa ilusão é superada, não há mais distinção entre sujeito e objeto. Ambos têm que se tornar o mesmo. Ou melhor dizendo, ambos são suprimidos. E o que resta é apenas experiência desprovida de experimentador e experimentado. O que resta é apenas e puramente experiência. Imagina olhar para uma árvore e não vê-la como madeira, e não vê-la como possível sombra, enfim, e não vê-la como um possível recurso, mas simplesmente vê-la como aquilo que ela é. Não como aquela árvore em específico, mas a própria arboridade. Nesse momento, Schopenhauer diria que você captou a ideia por detrás do objeto árvore, a ideia eterna da qual todas as árvores seriam apenas cópias efêmeras. Pois enquanto as árvores vão envelhecer e sumir, a ideia da árvore não. A ideia da árvore continua. A ideia da árvore é a forma potencial que já estava aqui antes mesmo da semente dessa árvore nascer. E continuará, mesmo depois que o tronco dela apodrecer. Ou seja, as ideias da natureza não são afetadas pelas mudanças espaço-temporais. E por isso, para que você consiga acessar uma ideia eterna, você precisa se elevar acima do espaço e do tempo. Para tentar fazer isso, você pode observar alguma coisa, e com observar, eu quero dizer não apenas olhar um objeto visual, mas pode ser qualquer informação sensorial, como por exemplo um som ou uma sensação tátil. Então, observa alguma coisa até que o nome dessa coisa desapareça. Até que o seu conceito utilitário não faça mais sentido. Até que essa coisa te cause profunda estranheza. O que sobra é a ideia. Um bom sinal para você ter certeza que chegou nela é justamente essa sensação de estranheza, o que se manifesta como uma forte impressão de que você captou algo que não consegue expressar de imediato, embora você tenha compreendido muito bem o que é aquilo. O captar de uma ideia é a sensação de uma profunda compreensão acompanhada de uma imensa dificuldade em explicá-la. Sabe quando você tem um insight, mas daí você vai tentar colocar aquilo em palavras, vai tentar colocar aquilo para fora e aquilo não sai. Mas, embora não seja fácil expressar, aquela ideia está bem fixada em você. Está bem fixada, porém não de forma verbal. Isso acontece porque uma ideia eterna não se deixa traduzir em palavras, pelo menos não de maneira completa, pois a nossa linguagem é verbal. E o verbo indica temporalidade. O verbo exige um começo, um meio e um fim.
Ele exige ação que se desloca no tempo. Mas a ideia não se desloca, ela permanece. As ideias são atemporais, como acabamos de ver. Portanto, tentar descrever uma ideia com palavras comuns é análogo a tentar projetar uma escultura tridimensional em uma folha de papel. Por melhor que seja o desenho, você sempre perde uma dimensão real. Há uma incompatibilidade ontológica. Nossa linguagem cotidiana, feita para a sobrevivência e para a utilidade do aqui e agora, simplesmente não tem a envergadura necessária para conter o atemporal. É por isso que o gênio precisa buscar outras gramáticas. É por isso que os cientistas desenvolvem longas e belas equações. É por isso que os artistas se expressam por outras vias. E mesmo o poeta. O poeta é alguém que tem de brincar com as palavras e fazê-las dançar. Bem, aqui alguém poderia muito bem dizer: cara, eu não tô nem aí para essas ideias eternas. O que eu quero mesmo é apenas viver uma vida boa. É aqui que esse alguém se engana. Sabe por quê? Eu vou explicar. Quando você é capaz de chegar a esse nível elevado de contemplação, por alguns momentos, o sofrimento cessa. Afinal, o sofrimento nasce do querer. E ali, no mundo das ideias, você não está querendo nada. Como dizia Kant, a beleza é uma contemplação desinteressada. E para entender melhor por que nós precisamos tanto da beleza hoje, imagina a história do conhecimento como se fosse um movimento pendular. Então, imagina mesmo um pêndulo. Quando ele se desloca, quando ele é posto em movimento, ele vai de um extremo para o outro. Mas, no final, ele sempre para no meio. O ponto aqui é que o extremo oposto ao qual o pêndulo chega é tão equivocado quanto o primeiro do qual ele partiu. Aplica isso à história do conhecimento. Frequentemente, quando nós superamos uma antiga ideia, o pêndulo então oscila com tanta força que nos lança em um excesso oposto. Mas, ironicamente, igualmente equivocado, pois ambos são extremos. Por exemplo, houve um tempo em que as cosmovisões religiosas impunham um senso de unidade coletiva tão rígido que a individualidade pessoal era asfixiada. O resultado, opressão e desigualdade. Para escapar disso, o pêndulo do conhecimento então se moveu em direção oposta, em direção à liberdade individual. Mas, ao buscarmos essa autonomia, caímos na armadilha moderna, a exaltação extrema do indivíduo. Portanto, nota que nós saímos de um coletivismo absoluto para um liberalismo extremo que, no fim das contas, só nos isola. E por que isso importa para você que não está nem aí para as ideias eternas e quer apenas e simplesmente viver uma vida boa? Porque essa atenção exagerada ao ego tem nos deixado exaustos. A razão pela qual estamos quase sempre mentalmente cansados é que o ego consome uma energia cerebral monumental. Manter essas fronteiras da individualidade consomem muita energia. Sustentar a ilusão de que somos ilhas separadas do todo exige um esforço constante de processamento cerebral. Logo mais, nós veremos em maiores detalhes sobre essa demanda de processamento cerebral que sustenta o ego. Por enquanto, o importante aqui é você entender que ir em busca de contemplar as ideias eternas não é apenas uma busca por prazer estético ou erudição. É um repouso metabólico. É o instante em que a máquina do querer para de consumir você.
É o momento em que a separação cede e a conexão acontece. É um estado em que você não está mais servindo à vontade universal, mas apenas contemplando. A beleza é, portanto, uma fuga momentânea da escravidão cosmológica. É um momento em que Sísifo pode finalmente descansar. Para dar continuidade e voltando ao nosso tema principal, eu vou citar um trecho retirado diretamente da principal obra de Schopenhauer. Esse trecho vai fazer que você consolide o que aprendeu até aqui. Então, se escora bem aí e curte esse momento de profunda reflexão através do texto de um dos grandes pensadores da história. Schopenhauer disse o seguinte, abro aspas, quando não mais consideramos o onde, o quando, o porquê e o para quê das coisas, mas única e exclusivamente o seu quê, quando os pensamentos não mais ocupam a consciência, mas, em vez disso, todo o poder do espírito é devotado à percepção e nos afunda por completo naquilo percebido, então, a consciência é inteiramente preenchida pela calma contemplação do objeto que acabou de se apresentar, seja uma paisagem, um animal, uma construção ou outra coisa qualquer. Quando a gente se perde por completo nesse objeto, isto é, quando esquecemos de nós mesmos, percebemos então apenas como claro espelho do objeto. É como se apenas o objeto ali existisse, sem alguém que o percebesse. E não se pode mais separar quem percebe da própria percepção, mas ambos se tornam o mesmo. Isto na medida em que toda a consciência é integralmente assaltada por uma única imagem. Quando o objeto é separado de toda a relação com algo exterior a ele, o que é conhecido não é mais a coisa particular enquanto tal, mas a ideia, a forma eterna dessa coisa. Justamente aí, aquele que capta essa ideia não é mais um indivíduo, visto que o indivíduo se perdeu nessa percepção, e sim o atemporal, puro olho cósmico do universo, destituído de vontade e sofrimento. Fim de citação. As ideias são aquilo que o gênio vê. O gênio vê o mundo antes da utilidade, ou melhor dizendo, livre da necessidade utilitária. O gênio vê o mundo livre da fragmentação. Portanto, livre do ego. Ele vê o mundo das formas eternas. Foi isso, por exemplo, que Einstein viu quando revelou o tecido da gravidade. Ele olhou para o mundo das coisas passageiras e captou aquilo que está para além do passageiro. Ele captou aquilo que não muda diante da mudança. Afinal, a gravidade não muda. Mas, pelo contrário, é ela que faz as coisas mudarem. A gravidade, assim como as outras forças fundamentais, tal como vimos nos vídeos anteriores, é aquilo que permanece diante da mudança. As ideias são aquilo que permanece diante da mudança, pois são os padrões de manifestação da natureza. Então entenda que é por isso que uma ideia não é uma coisa, mas é o que faz as coisas adquirirem formas. Porque ao se manifestar, a natureza, embora seja aleatória, embora seja cega, como essa aleatoriedade é em grande escala, ela acaba gerando padrões. Padrões de manifestação, as ideias eternas. Eternas porque não são afetadas pela espaço-temporalidade. Não são afetadas pela espaço-temporalidade porque não são coisas. Espero que isso tenha clareado um pouco melhor o que significa uma ideia. E é isso o que o gênio é capaz de captar. Mas não apenas os gênios da ciência.
Temos também, é claro, os da arte. Quando você, por exemplo, aprecia a beleza de uma pintura, não é porque ela é tão boa quanto uma fotografia, mas porque ela capturou o que há de eterno em determinada paisagem. Assim como não é toda fotografia que é julgada como bela, mas apenas aquelas que realmente capturam o momento daquela cena. Ou seja, aquelas que capturam o que há de atemporal naquele evento transitório. O mesmo vale para uma canção, um filme ou uma filosofia. Afinal, o que é a filosofia senão o expressar de ideias eternas, que te oferecem fundamentos sólidos nos quais você pode se apoiar? Contudo, a genialidade não é um privilégio para poucos. Todos nós a acessamos. Agora mesmo, toda vez que você se encanta com algum pensamento, você capta uma ideia que vai perdurar para além das minhas transitórias palavras. Em verdade, nós estamos o tempo todo acessando pequenas doses de genialidade, toda vez que algo se manifesta para nós como belo. Acessar as ideias é sinônimo de experiência do belo. Portanto, um momento de genialidade é um momento de beleza. E essa genialidade não é um privilégio. Porém, a diferença entre os considerados gênios pela sociedade e os indivíduos comuns, segundo Schopenhauer, é que o gênio permanece por mais tempo do outro lado da porta. E isso, embora possa parecer bom, muitas vezes o leva à beira da loucura. E aqui começa a parte mais intrigante dessa história. Um século depois de Schopenhauer, um escritor inglês, um famoso escritor inglês, decide fazer uma experiência. Não com arte, não com contemplação, mas com uma substância química. O nome dele era Aldous Huxley. Em 1953, o Huxley tomou mescalina e relatou a sua experiência psicodélica no ensaio intitulado As Portas da Percepção. E o que ele descreveu foi algo surpreendentemente parecido com o estado de gênio descrito por Schopenhauer. Sob o efeito da substância, o Huxley relatou que os objetos perdem a sua função utilitária. As coisas deixam de ser meios para um fim. Uma simples cortina, relatou ele, passa a pulsar a própria existência. Uma cadeira deixa de ser algo para sentar e passa a ser pura experiência, pura presença. Mas ele não estava vendo coisas irreais ou alucinações. Nós podemos entender que ele estava vendo as coisas sem o filtro. Sob o efeito da substância, Huxley relatou também que o tempo, o espaço e a causalidade deixam de fazer sentido. Eles perdem a importância. E foi por isso que ele propôs que o cérebro não produz a consciência, mas a reduz. O cérebro, segundo ele, funcionaria como uma válvula redutora, uma espécie de torneira que deixa passar apenas um mínimo necessário para fins de sobrevivência. O que sai do outro lado dessa válvula é o que chamamos de eu. Contudo, pensa no seguinte: se a válvula reduz a realidade para nos manter vivos, o que será que vai acontecer quando a válvula parar de funcionar por completo? Ou seja, quando a gente morrer. Guarda essa ideia. A gente vai voltar a ela mais adiante, tá bom? Por enquanto, o importante é você notar a incrível convergência. O que Schopenhauer chamava de princípio de razão suficiente, Huxley chamou de válvula redutora. O que Schopenhauer chamava de mundo das ideias, Huxley chamou de a mente integrada. A mente integrada é o nome que ele deu para a experiência que teve sob o efeito psicodélico. O fato é que, em linguagens diferentes, ambos disseram o mesmo. Ambos disseram
que a consciência comum é um estado reduzido devido ao filtro da percepção. E para você entender ainda melhor isso, eu vou citar agora um trecho do Huxley do livro As Portas da Percepção, a fim de que você note as similaridades entre o que ele diz e a teoria de Schopenhauer que vimos até então. Abro aspas. O cérebro e o sistema nervoso têm a função de impedir que sejamos sobrecarregados e confundidos por uma massa de conhecimento que, em sua maior parte, é irrelevante à sobrevivência. Assim, eles excluem a maioria das coisas que poderíamos perceber a cada momento e deixam passar somente uma seleção muito pequena e especial que provavelmente terá utilidade prática. Segundo essa hipótese, cada um de nós é potencialmente a mente integrada. Mas, na medida em que somos meros animais, nosso objetivo é primariamente sobreviver. É a fim de tornar a vida biológica possível que a mente integrada é passada pela válvula redutora do cérebro. E o que sai do outro lado é um mero fio de água do tipo de consciência que nos ajuda a permanecer vivos na superfície deste planeta. Fim de citação. E olha, isso fica ainda mais interessante. Sabe por quê? Porque não se trata apenas de uma coincidência filosófica entre Schopenhauer e Huxley. Ou seja, não se trata apenas de uma similaridade entre duas hipóteses de épocas distantes, mas o fato de ter acontecido tal coincidência se deve a que essa teoria acontece mesmo na prática. As evidências disso vêm da neurociência contemporânea, a qual já encontrou um correlato físico para aquilo que Schopenhauer chamou de princípio de razão e para aquilo que Huxley chamou de a válvula redutora. Existe no cérebro uma rede associada à construção da identidade, à organização narrativa da experiência e ao senso de separação entre eu e o mundo. Esse circuito é chamado de rede de modo padrão. A rede de modo padrão é a central de controle neural que mantém o filme da sua vida rodando. Ou seja, enquanto essa rede está em plena atividade, você fica fortemente identificado com a sua narrativa pessoal, com os seus desejos egóicos, com suas preocupações e projetos pessoais. Em outras palavras, quando essa rede está em plena atividade, você fica no modo ego. E o mais intrigante de tudo isso é que, conforme eu já falei em outros episódios, estudos com psicodélicos, estudos controlados em laboratório, mostram que, sob o efeito dessas substâncias, a atividade da rede de modo padrão diminui drasticamente. E o curioso é que, enquanto a atividade cerebral vai diminuindo, os relatos de experiência subjetiva vão se tornando mais intensos, mais vívidos. Algo semelhante é relatado nas famosas experiências de quase morte, nas quais o cérebro quase para de funcionar. Mas, ainda assim, as pessoas descrevem vivências expansivas. Portanto, reflita. Se o cérebro fosse o produtor da consciência, nós esperaríamos o oposto. Menos atividade cerebral deveria implicar em menos experiência. Mas as pesquisas mostram que quanto menos atividade cerebral, mais a experiência se intensifica. Portanto, então, talvez o cérebro funcione mesmo como uma válvula redutora. O fato é que, quando a rede de modo padrão é enfraquecida, o que acontece é exatamente o que Huxley e Schopenhauer descreveram: uma experiência intensa, porém de intensidade e beleza, que vem acompanhada de uma atenuação da importância espaço-temporal, o que se traduz como uma percepção menos utilitária das coisas e menos centrada no indivíduo. Você para de ficar preocupado em como se manter vivo ao longo de umas décadas e apenas está totalmente dentro daquele momento. Você se torna aquele momento. É por isso tudo que a gente pode entender
que os psicodélicos funcionam como um atalho para o estado de genialidade descrito por Schopenhauer, um atalho para as ideias eternas da natureza. Ou seja, os psicodélicos são um atalho para a genialidade não porque tornem alguém mais inteligente, embora essa possa ser uma consequência secundária, mas porque reduzem temporariamente aquilo que distorce a sua visão da realidade. Então, veja que interessante. Enquanto nos livros você pode entender teoricamente o que Schopenhauer chamou de gênio, com os psicodélicos você pode entender na prática. Ou seja, enquanto no texto de Schopenhauer você pode obter uma explicação abstrata do que é ser um gênio, com os psicodélicos, você pode obter uma experiência concreta do que é ser um gênio. E o fato é que existem inúmeros casos históricos importantes de pessoas que tiveram grandes insights quando experimentaram psicodélicos. Por exemplo, a origem da Apple aconteceu numa bela tarde quando o Steve Jobs se deitou à sombra de uma árvore sob o efeito do LSD. Você pode confirmar isso a partir das palavras do próprio Jobs relatadas na biografia dele. Temos também o exemplo do químico britânico Francis Crick, nada menos que o co-descobridor da estrutura do DNA. Ele contou ter explorado esses estados alterados de consciência em seu processo criativo. Você vai encontrar esse relato no livro Invadindo o Paraíso, LSD e o Sonho Americano, do jornalista Jay Stevens. E é claro, como você deve imaginar, existem muitos relatos do ramo artístico, como por exemplo o álbum Sgt. Pepper's dos Beatles, o qual foi composto sob o efeito psicodélico. Mas nota que o mais importante aqui não são os psicodélicos, mas o lugar onde eles te levam. Veja, por exemplo, o Einstein, mesmo sem usar nenhuma substância, ele relatou várias vezes os experimentos mentais, imaginativos e não verbais que ele fazia. Ele chamava de pensamento visual, ou seja, um tipo de pensamento anterior à formulação matemática. Não envolvia drogas, mas envolvia a suspensão do pensamento utilitário. Se você pesquisar, você vai descobrir que foi assim que ele descobriu a ideia eterna da gravidade. E olha que interessante, lembra que antes a gente comentou que para conseguir acessar as ideias, você tem que conseguir suspender o princípio da individuação que te causa a impressão que as coisas são separadas, indo além, portanto, do espaço, do tempo e da causalidade, certo? E agora, então, à vista disso, nota o seguinte, o modelo gravitacional do Einstein é uma superação do modelo newtoniano, justamente o modelo que entendia a gravidade como uma forma de causalidade. O Newton entendia a gravidade como uma espécie de efeito causal à distância. Isso porque ele supunha as coisas separadas uma das outras. E o que o Einstein fez? Ele imaginou todas as coisas imersas num tecido contínuo. E assim ele superou a concepção de que a gravidade é uma relação de causa e efeito. Portanto, agora você não apenas entende em que sentido o Einstein foi um gênio ao acessar ideias eternas, mas também entende em que sentido ele superou o Newton. E caso você queira entender com ainda mais profundidade sobre o acesso químico à genialidade, eu escrevi um artigo completo que está no meu livro Diante do Universo, Consciência, Realidade e Experiência. O link está no comentário fixado. Dá uma olhada lá na sinopse, talvez ela possa abrir outra porta. O que nós concluímos até aqui é que a genialidade não é um acúmulo de conhecimento, mas a suspensão do filtro. Ou seja, ao contrário do que costuma se pensar por aí,
Se tornar um gênio não é acrescentar algo a mais à mente comum, mas retirar. Retirar o ego, retirar as algemas utilitárias do cotidiano. Retirar a contração que faz da consciência maior a consciência menor, chamada de eu. E o que encontramos quando conseguimos ir além desse filtro é a beleza como estrutura da realidade para além da percepção ordinária. Mas aqui nós precisamos fazer uma distinção importante, porque embora o estado psicodélico e o estado de gênio sejam semelhantes, eles não acontecem da mesma maneira. Ambos, sim, diminuem a centralidade do ego, enfraquecem o filtro, reduzem a dominância da rede de modo padrão. Ambos conduzem à experiência do belo. Mas, embora o destino seja o mesmo, o caminho até esse destino é diferente em cada caso. E essa diferença é decisiva. Tal como nós vimos anteriormente, os psicodélicos produzem uma desintegração da rede de modo padrão. Mas essa perda de coesão do ego acontece por um colapso estrutural abrupto e involuntário. É como se a porta fosse arrombada à força. E quando a porta é arrombada, tudo entra de uma só vez. É por isso que a experiência psicodélica pode ser traumática e avassaladora, pois, embora luminosa, é também caótica. Não é por acaso que o livro de Huxley não se chama apenas As Portas da Percepção, mas o subtítulo é Entre o Céu e o Inferno. Porque quando o filtro se rompe de maneira abrupta, não entra apenas a beleza, entra tudo. E como nós vimos no episódio passado, a beleza nasce do mal, do perpétuo conflito energético que leva à evolução do universo. Assim, a mesma abertura que revela o sublime pode também expor o indivíduo ao imenso oceano energético inerentemente conflituoso da natureza profunda. É o que chamam de bad trip, um excesso de intensidade. Mas agora compara isso com o estado descrito por Schopenhauer. No caso do gênio, não há uma desintegração caótica, há uma integração superior. Como demonstram estudos de neuroestética, quando uma pessoa tem uma experiência de beleza classificando, por exemplo, uma obra de arte como comovente, a rede de modo padrão não é simplesmente desligada, mas ela é reedicionada para uma nova tarefa. Em vez dela ficar lá servindo ao ego narrativo, ela é mobilizada para sustentar um estado de contemplação mais elevado. Quer dizer, não é um colapso, é uma potencialização. Não é uma abertura forçada, mas uma elevação voluntária do sujeito que se expõe a tentar captar as ideias eternas. Enquanto o psicodélico pode suspender o ego por um abrupto choque químico, o gênio suspende por um excedente de consciência. É por isso que, enquanto a contemplação estética é descrita como tranquila, a experiência psicodélica pode oscilar entre o êxtase e o terror. Enfim. Para finalizar esse episódio, eu gostaria de considerar o seguinte. Nós começamos com uma metáfora, as portas da percepção, mas descobrimos que talvez não se trate apenas de uma metáfora. A percepção parece realmente funcionar como uma abertura limitada, uma fresta entre nós e a vasta realidade. Tudo aquilo que nós chamamos de coisa seria apenas o resultado daquilo que consegue passar pela fresta. Schopenhauer chamou essa fresta de princípio de razão suficiente. Huxley chamou de válvula redutora. A neurociência fala em rede de modo padrão. São 3 linguagens diferentes, mas a conclusão é a mesma. A consciência comum é um estado reduzido. E aqui está o ponto decisivo.
Se a genialidade é a suspensão desse filtro e os psicodélicos reduzem a filtragem, então os psicodélicos funcionam como um atalho para a genialidade. O que chamamos de genialidade é o vislumbre momentâneo daquilo que sempre esteve lá, do outro lado da porta. Você certamente já ouviu falar sobre as experiências de quase-morte, mas depois do que discutimos hoje, talvez você possa revisitá-las com outros olhos. Porque se a genialidade é a suspensão do filtro e os psicodélicos reduzem esse filtro, então, talvez a genialidade não seja o limite da expansão, pois a morte não é apenas a redução do filtro. A morte é o cessar total dele. Será então aquilo após a morte o degrau seguinte aos dos estados geniais? Será então aquilo após a morte algo mais belo que a própria beleza? Afinal, talvez tudo o que temos acreditado ultimamente sobre a morte esteja completamente errado. A visão comum é que, quando o cérebro desligar, você simplesmente vai desaparecer como num passe de mágica. Mas, se as evidências crescentes têm sugerido exatamente o oposto, então, talvez a morte pode ser uma expansão inimaginável da experiência e da beleza. Quem sabe a morte não seja o fim, mas o abrir total das cortinas. É sobre isso que eu falo nesse outro vídeo aqui. Tal como Copérnico descobriu que a Terra não é o centro do sistema solar, mas sim o Sol, talvez venhamos a descobrir que a vida não é o centro da existência, mas sim a morte.